Boa tarde a todos. Em nome da comissão organizadora do 30º Congresso Latino-Americano de Hidráulica, gostaríamos de agradecer a todos que estão participando dessa sessão, essa que é a sessão online número 15, na sala 4, dando sequência, então, à apresentação de trabalhos online do 30º Congresso Latino-Americano de Hidráulica. Eu sou o professor André Sotero, sou engenheiro civil, trabalho na área de engenharia hidráulica e recursos hídricos. Atualmente sou professor na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e atuo aí, então, nessa área de engenharia hidráulica, recursos hídricos, gestão de recursos hídricos. Já atuei profissionalmente e também agora na academia, dando sequência nas pesquisas, sempre nessa área de hidráulica e também de saneamento. Eu quero parabenizar aqui os organizadores e os participantes pela qualidade aí dos trabalhos, né, que tivemos aí nas sessões da manhã. Excelentes trabalhos técnicos foram apresentados, né? Parabenizo, então, aos que apresentaram e submeteram seus trabalhos aí. Dando sequência na sessão, então, online, iniciando os trabalhos, eu queria convidar o Tiago Vinícius de Oliveira Peron, que vai apresentar o trabalho número 253, Tratamento de conflitos na gestão participativa de comitês de bacias hidrográficas, o caso da bacia hidrográfica do Rio Doce. Eu quero lembrar, então, a todos que vão apresentar, que a gente tem aqui 5 minutos de apresentações e, na sequência, 2 minutos de perguntas, né? Eu vou pedir a gentileza para que todos cumpram o horário, para que a gente consiga adequadamente atender a todos os trabalhos que estão inscritos na nossa sessão. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Bem-vindo ao Congresso Latino-Americano de Hidráulica. Obrigado. Então, se você quiser compartilhar a sua tela, Já vou compartilhar. iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só um instante, por favor. Estamos vendo a sua tela aí, Tiago. Conseguem visualizar e me ouvir bem? Estamos vendo aí e ouvindo bem. Perfeito. Então, vou iniciar. Deixa eu fazer um teste do slide. Então, boa tarde novamente. Meu nome é Tiago Vinícius Oliveira Peron. Eu sou mestrando do Prof. da Unesp de Ilha Solteira. E este trabalho ele foi desenvolvido com o auxílio do professor Dr. José Carlos de Oliveira e da professora doutora Estela M. de Santana. O título do trabalho é o tratamento de conflitos na gestão participativa de CBH, no caso da CBH do Rio Doce. A título de introdução, de acordo com o Cunha, os recursos naturais eles geram conflitos sociais, econômicos, políticos, históricos e culturais. E no Brasil, a Lei 9433 de 97 dispõe, em seu artigo 1º, inciso 6, a respeito da gestão descentralizada, contando com o poder público, os usuários e as comunidades, que é uma gestão participativa, onde os atores sociais devem agir também de forma integrada. O Comitê de Bacia Hidrográfica é o lugar no qual são tomadas as decisões relacionadas aos recursos hídricos, ou, como expõem Guzmão e Pavão, tem o papel de locus da resolução negociada dos conflitos ambientais. E, de acordo com Pedrosa, no território brasileiro, é possível identificar 3 tipos de conflitos na agenda dos recursos hídricos, que é água indisponível para usuários, planejamentos setoriais divergentes e legislações correlatas em desarmonia. E com esse trabalho, visa-se apresentar
a influência desses comitês em uma gestão participativa das águas e o nível de atuação no tratamento dos conflitos correspondentes, valendo-se do caso de instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No que tange ao material e métodos, utilizou-se de arquivos públicos, como materiais do Conselho Nacional de Justiça, dados do site do Comitê em análise, e estudos relacionados, tendo assim a característica documental. Valeu-se também do estudo de caso, da instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e é uma pesquisa de cunho descritiva, não interferindo no objeto de análise. Como resultados, de forma geral, a cultura da utilização do Poder Judiciário no Brasil prevalece sobre os meios alternativos, ou para alguns chamados meios adequados de solução de conflitos, o que é perceptível nos dados do Justiça em Números 2021, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que a gente pode observar em tela. Nas conclusões, embora os comitês de bacias hidrográficas, no exercício da construção de uma gestão participativa das águas, no tocante ao tratamento de conflitos, terem importantes competências e estarem devidamente legitimados para essas, de acordo com as disposições da lei citada, 9433 de 97, constatam ser consideráveis fragilidades no exercício das atribuições que eles possuem. Tem-se em sentido geral, quanto aos comitês de bacia hidrográficas, fragilidades no suporte técnico, financeiro e físico por parte dos estados, e quanto aos instrumentos de gestão previstos na Política Nacional dos Recursos Hídricos também, sendo os comitês um local pouco conhecido da população, participando pouco e tendo principalmente pouca participação daquela população com conhecimento técnico. E em relação ao caso em estudo, verificou-se que os conflitos na bacia do Rio Doce e a lei acabaram fomentando a participação da sociedade civil organizada na movimentação pela instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Porém, há desigualdades de participação, de acordo com o estudo, o que impacta no questionamento por parte de certos atores a respeito da sua real influência sobre o que for decidido no comitê e o que acabou desestimulando a respectiva participação. Finalmente, tudo isso cria um obstáculo à deliberação sobre conflitos de forma significativa por parte dos comitês, apresentando, então, pouca influência nos litígios dos comitês, apesar de, como citado, as suas atribuições. Nesse slide, nós temos os agradecimentos, e eu agradeço novamente pela participação e fico aberto às considerações. Obrigado. Obrigado, Tiago. Parabéns pela sua apresentação. Um tema extremamente relevante, né? E uma abordagem muito lúcida e muito importante no momento que a gente vive. Eu vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu ver se tenho aqui alguma manifestação no chat. Enquanto eu vejo aqui. Tiago, o que você considera como uma ação que poderia ser implementada pelo comitê para conseguir reverter essa fragilidade, vamos dizer, de atuação? Ou você entende que teria que ser externa ao comitê essa ação? Qual que é a sua leitura aí? Olha, um dos pontos que eu acho bastante relevante abordar, e principalmente eu que sou da área jurídica, é a simplificação dos termos, visto que a gente deseja atingir uma parcela maior da população, que muitas vezes é tudo muito técnico, tudo muito rebuscado, e a gente acaba perdendo em público no sentido dessa estrutura, dessa tecnicidade toda. Então, eu acredito que um passo importante, como alguns comitês já realizaram isso, é tentar dar uma simplificada na linguagem daquilo que é informado à população,
para que os comitês eles possam ganhar uma popularização maior e também para que as pessoas se sintam, de certa forma, incluídas e vistas como relevantes na participação, na discussão a respeito da resolução de conflitos e demais atribuições do comitê. Perfeito, Tiago. Muito importante aí o seu comentário. Precisamos trazer também para os outros comitês aí essa experiência. Muito obrigado pela sua apresentação e parabéns mais uma vez. Obrigado, eu agradeço novamente. Eu vou, então, dando sequência à nossa sessão, convidar aqui a Beatriz Schneider Vitória para apresentar o trabalho 302. Boa tarde, Beatriz. Acho que o seu áudio ainda está fechado. Agora foi? Foi sim. Boa Não tarde. posso compartilhar a tela? Pode sim. Então, eu trabalho Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos na região sul, comparativo das potencialidades para participação social. Lembrando, então, Beatriz, que você tem aí 5 minutos para sua apresentação e depois a gente tem mais 2 minutos de perguntas. Muito bem-vinda aí ao nosso evento. Boa tarde. Então, como citado anteriormente, meu nome é Beatriz Schneider Vitória e junto da minha orientadora, a professora Denise Galo Pizella, eu venho realizando um estudo a respeito dos conselhos estaduais de recursos hídricos no Brasil, de maneira geral, pelo Profiágua na Unesp de Ilha Solteira. Então, hoje eu vou apresentar uma parte desse trabalho, focado na região sul, comparativo das potencialidades para a participação social. Introduzindo a temática, então, é importante a gente falar um pouquinho a respeito da legislação, citando a Lei das Águas, ou a Lei 9433 de 1997, nós temos como característica para a gestão da água um modelo descentralizado, preconizando os usos múltiplos da água, e na legislação também é citado a importância da participação na gestão da água. Os conselhos estaduais de recursos hídricos, ou seja, os objetos de estudo da minha pesquisa, são órgãos colegiados que vão falar a respeito dessa democratização da gestão por meio de uma composição tripartite e paritária entre o poder público, os usuários da água e a sociedade civil. Por fim, a participação social, ela vai ser um processo social e um direito conquistado historicamente pela luta de movimentos socioambientais aqui no nosso país, e ela é basicamente a intervenção da população no poder estatal. O objetivo da presente pesquisa foi realizar o levantamento e análise dos sítios eletrônicos dos conselhos estaduais de recursos hídricos da região sul do Brasil em relação às suas potencialidades e dificuldades da participação social nos referidos órgãos. Em relação à metodologia, nós fizemos um levantamento dos sítios eletrônicos dos conselhos, atribuindo a pontuação a 8 critérios. O primeiro deles, a existência ou não do sítio eletrônico, a disponibilização do regimento interno, em relação à composição, então, se era de fato tripartite e paritária, a identificação dos membros nos sítios eletrônicos e se há alguma forma de entrar em contato com esses representantes, como são realizadas as tomadas de decisão, se as atas das reuniões são disponibilizadas e em relação à periodicidade das reuniões, então, se o que consta no regimento interno de fato é respeitado, confrontando com os dados das atas das reuniões. Por fim, em relação às câmaras técnicas, então, se esse tipo de grupo existe ou não nos conselhos e se as informações a respeito desses grupos são disponibilizadas também. Houve, então, atribuição de pontos ao critérios, sendo 0 quando não era atingido satisfatoriamente e 1 quando atingido satisfatoriamente. Depois disso, a somatória e, por fim, as notas finais. Como resultado, então, nós temos esse quadro, onde há os 3 estados da região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos o estado do Paraná com o conselho com maior pontuação, sendo 6 pontos, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina nós temos 5 pontos para os dois. É importante visualizar aqui no quadro os critérios 3 e 8, que são, respectivamente, composição do conselho e câmaras técnicas como zerados pelos 3 conselhos. Então, como eu falei anteriormente, o Paraná é o estado com maior pontuação e as maiores dificuldades encontradas a respeito dos critérios levantados
dizem respeito à composição, às CTs, que são as câmaras técnicas, e à identificação dos conselheiros. Em relação à composição, é uma necessidade assegurar esse tipo de espaço aos diversos atores que fazem parte da gestão hídrica, então é muito importante ter uma composição tripartite e paritária para esse tipo de órgão colegiado realmente realizar as suas funções. Em relação às CTs, a sua presença vai indicar uma discussão mais contínua dos conselheiros sobre determinados temas, e informações a respeito das CTs indicam transparência também. Por fim, em relação à identificação dos conselheiros, nós temos relação com a transparência e o acesso à informação. Então, a disponibilização dessas informações nos sítios eletrônicos são necessários para uma participação social mais efetiva e democrática. Como consideração final, nós temos, então, como eu falei, as principais dificuldades, sendo a falta de composição tripartite e igualitária, a não disponibilização de informações sobre as CTs dos conselhos e a não identificação de membros que vão compor o conselho. Nós temos os 3 estados, então, tendo boas médias em relação aos critérios, 5 ou 6, né, de 8 critérios, então são boas médias, e necessidade de estudos mais aprofundados para a identificação e proposição de possíveis melhorias a esses órgãos. Por fim, agradecer, então, a Ana, a CAPES, a Profiágua e a Unesp de Ilha Solteira. Parabéns, Beatriz, pela apresentação, muito esclarecedora. Você fez aí uma apresentação bem objetiva e dentro do tempo aí, você viu que despertou aqui o alarme agora. O assunto também é muito relevante aí, acho que lúcido discutir isso nesse momento, né? Porque a gente tem aí alguns anos desse modelo rodando, né? E a gente tem que fazer realmente a discussão. Essa falta de representação, ou não sei se o trabalho permite responder o que eu vou falar, né? O que eu vou perguntar, mas se não tiver uma resposta direta relacionada ao seu trabalho, o que você entende que seja a causa da falta de representação? Você entende que, por exemplo, as entidades indicam e, de repente, por algum motivo, ele não participa, ou ele é excluído por falta, ou se foi realmente algum outro tipo de causa? O que você visualiza de não... Então, em relação à composição que foi analisada para essa parte da pesquisa, eu só analisei o regimento interno. Então, não é nem questão a indicação dos membros e os membros não participarem, ou falta, ou alguma relação quanto a isso. É realmente o regimento interno. No regimento interno já não consta uma composição paritária. Ok, isso é delicado, né? Não, ou seja, não tem nem condição de atender, então, a composição sugerida, né? Isso. E teve alguma dificuldade de obtenção de informações ou foi tudo acesso público à pesquisa? Dessa parte da pesquisa que eu estou apresentando, a gente não teve nenhuma dificuldade, foi tudo acesso, como qualquer outra pessoa assim, da sociedade civil conseguiria acessar essas informações, pelos sítios eletrônicos mesmo do Conselho, tudo disponibilizado lá. Legal, Beatriz. E o que você finalmente, né, você acha que para aumentar essa representação teria que ter mudança no regimento, então teria que ter discussão e mudança no regimento, é isso, né? Sim. Tá certo. Muito legal, Beatriz, parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Dando sequência na nossa sessão, eu vou convidar então o André Antônio Horta de Paula para apresentar o trabalho 317, Análise de contribuições à proposta de novas condições de operação do sistema hídrico do Tocantins. Boa tarde, André. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Já vou compartilhar a apresentação aqui, só um instante. Obrigado, André, pela presença também. Igualmente. Todo mundo já está vendo minha tela? Estamos vendo a sua tela e estamos ouvindo bem. Pode dar Ok, vou começar então.
Meu nome é André, eu sou economista com 8 anos de experiência na área de regulação do saneamento básico. Atualmente estou cursando mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, Profiágua, no Polo do Espírito Santo. E hoje eu vou vou fazer uma análise das contribuições, uma proposta de novas condições de operação do sistema hídrico do Tocantins. Só um minuto. Então, desde 2013, os valores de precipitação mensal acumulada na bacia hidrográfica do Tocantins, frequentemente eles têm ficado abaixo da média histórica, uma decorrência provavelmente das mudanças climáticas. Isso, aliado às próprias necessidades do sistema elétrico, resultou em queda dos níveis de armazenamento dos reservatórios com o sistema hídrico do Tocantins. O sistema hídrico do Tocantins é importante ressaltar aqui que ele é conhecido pelo grande potencial hidrelétrico. Em meados da década passada, chegou a responder por 15% da capacidade hidrelétrica gerada no Brasil. E, para tentar sanar essa situação, a ANA, ao longo desses anos, ela buscou tomar algumas medidas paliativas para tentar compatibilizar as vazões liberadas pelos reservatórios com as demandas de água dos usuários da bacia, principalmente para abastecimento humano, e tomou medidas, por exemplo, no sentido de autorizar com esse ou aquele reservatório operasse com uma vazão inferior à vazão mínima prevista em resolução, mas por conta das mudanças climáticas, né, existe uma grande chance de eventos mais críticos, como secas e enchentes, se tornarem mais intensos e mais frequentes. Então, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ela achou melhor tomar uma medida mais robusta, que gerasse mais estabilidade e previsibilidade para a regulação dos recursos hídricos na bacia do Rio Tocantins. E, ao mesmo tempo, garantisse a satisfação das demandas de água e a minimização da probabilidade de conflitos hídricos. Então, em 2020, a ANA ela elaborou uma minuta de resolução que o objetivo era constituir uma espécie de marco regulatório para as condições de operação dos reservatórios daquela bacia. Então, essa minuta de resolução foi disponibilizada na página eletrônica do Sistema de Participação Social da ANA, ficou disponível para contribuições por 45 dias entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e após esse período de consulta pública, a ANA disponibilizou no mesmo sistema um relatório com o resultado das contribuições recebidas, e a minuta as mudanças proporcionadas para as contribuições gerariam mais tarde a resolução número 70 da ANA, que foi promulgada em abril de 2021. Então, com base nesse relatório, eu fiz uma análise de quais agentes fizeram contribuições, quais artigos da minuta foram alvo dessas contribuições e quais delas foram acatados pela ANA, a fim de determinar o perfil, né, dos contribuintes e das mudanças proporcionadas pela consulta pública. Então, aqui nessa página, a gente já vê a lista de todos que contribuíram para a minuta de resolução. A gente vê aí que praticamente todos são agentes vinculados diretamente ao setor elétrico, sendo a única exceção de Defesa Civil do município de Imperatriz, no Maranhão, uma contribuição que tem a ver com a temporada de praia do Rio Tocantins, que acontece naquele estado. A gente vê que foram 55 contribuições ao todo. E aqui, quais artigos foram alvos de contribuição? Ao todo, 10 dos 16 artigos da minuta foram alvos de contribuição ao todo. A gente vê aí que, na ordem, o artigo 5º, o artigo 3º e o artigo 6º foram aqueles que mais receberam contribuições, e todos eles dizem respeito às condições de operação do reservatório da hidrelétrica de Serra da Mesa, que é um mais importante sistema hídrico do Tocantins, um dos maiores do Brasil, em termos de volume operacional, é o maior do Brasil. Então, a gente vê aqui, das 55 contribuições encaminhadas, já estava percebendo nos slides anteriores, 32 foram aproveitadas parcial ou totalmente, representando um percentual de 58%, que eu considero um percentual razoável. Dos 16 artigos previstos na minuta, 7 sofreram alguma alteração, e aí as contribuições também fizeram com que um novo artigo fosse acrescido à resolução. De um modo geral, as contribuições proporcionaram uma flexibilização das condições de operação dos reservatórios,
na comparação com aquelas que estavam previstas originalmente. Então, a gente vê, por exemplo, que faixas de operação normal dos reservatórios, elas foram esticadas para baixo, faixas de operação de atenção, elas foram comprimidas e deslocadas para baixo, mesma coisa acontecendo com faixas de operação de alerta, e com as contribuições aconteceram nesse sentido. Como eu já mencionei mais cedo também, uma única contribuição não foi encaminhada por membro de instituição social do setor elétrico, que no meu artigo eu levanto a possibilidade de se dever ao desenho, né, da consulta pública como mecanismo de participação popular, porque a consulta pública ela concentra muito poder decisório nas mãos do órgão de Estado. Isso tende a gerar uma certa desmobilização da população, que ela não se qualifica para discussão e não tem vontade de contribuir. Então, eu levanto a questão de que algum mecanismo de participação com moldes diferentes, que conferisse maior poder decisório à população, poderia ter gerado contribuições diferentes e mais condizentes com o desejo de uma parcela maior da população. Então, eu agradeço ao Prof. Água, né, o programa que eu faço parte, pelo apoio, né, pelo apoio fornecido, em termos de apoio técnico fornecido, e principalmente aos docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o polo qual eu sou discente. E é isso, obrigado. Muito obrigado, André. Parabéns aí pela sua apresentação. Também um tema muito importante aí, nesse momento que a gente vive de consolidação aí das condições de operação, né? Ou seja, dessas regulamentações. Na sua avaliação aí, as contribuições aí, pelo que a gente pôde ver do seu trabalho, são bem direcionadas em pontos específicos, né, de operação, alguma coisa assim. Isso não poderia ter sido resolvido previamente, por exemplo, em reuniões, alguma coisa nesse sentido? Até onde eu averiguei, a Ana ela tem uma sala de crises para tratar dessas questões. Essa sala de crise ela tem representantes de vários setores da sociedade que não o setor elétrico. Existe uma certa pluralidade dentro dessa sala de crise. Mas ainda assim, eu até levantei hipótese no artigo, talvez tudo aquilo que pudesse ser resolvido, em se tratando dos outros usuários, já foi resolvido antes que a resolução fosse para consulta. Mas eu não tenho como saber disso, né? Eu não tenho como confirmar isso. E como eu trabalho no órgão, já trabalhei em órgãos públicos que também faziam consultas públicas, eu sei que o perfil dos contribuintes geralmente não muda muito, é sempre o mesmo tipo de contribuinte. Então, eu pensei que talvez essa falta de diversidade, né, das contribuições pode ter se devido ao modelo, né, de participação popular que foi utilizado, que é a consulta pública. Tá certo. Muito obrigado, então, André. Parabéns mais uma vez pela apresentação. O assunto é bom, renderia aqui a tarde toda a gente conversando, mas infelizmente nós temos que cumprir aqui uma agenda. Agradeço, então, e parabenizo mais uma vez aí pelo seu trabalho e pela sua apresentação. Obrigado. Obrigado a você. Dando uma sequência, então, aqui, eu quero chamar a Juliana Scheffer Dalmaso para apresentar o trabalho 392. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Estamos vendo bem a sua tela já e ouvindo bem. Então, acho que se você quiser Tá bem. iniciar... Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Juliana Scheffer Dalmaso. O trabalho que eu desenvolvi junto com o professor Guilherme Marques consiste na análise dos impactos da cobrança pelo uso da água sobre os custos de produção do arroz na bacia do Rio Gravataí. Não está passando. Agora foi. Bom, uma breve introdução. Então, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela é um dos instrumentos previstos na Lei Federal número 9.433 de 97, e antes disso ela também já tinha sido prevista na Lei Estadual do Rio Grande do Sul, número 10.350 de 94. A cobrança ela é um instrumento que tem como objetivo sinalizar a escassez, incentivar um uso mais eficiente da água e também reduzir e controlar a poluição,
Além disso, ela também tem como objetivo financiar ações de gestão dos recursos hídricos, aumentar a sustentabilidade financeira do sistema de gestão de recursos hídricos, induzir o uso racional da água, fazer com que a internalização das externalidades negativas dos usuários e aumentar a segurança hídrica para toda a sociedade. Como no Rio Grande do Sul já tem essa previsão desde 94 e a nível federal desde 97 e até hoje ela não foi implementada em nenhuma das 25 bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, foi instaurado o inquérito civil pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul para apurar um dano ambiental na bacia do Gravataí por conta da ausência de agência de bacia hidrográfica e também a ausência da implementação da cobrança, né? E nesse inquérito civil, então, foi determinada a instalação de um projeto piloto da cobrança na bacia. Como que para a mudança do comportamento é preciso que haja um impacto econômico em algum nível, esse estudo, então, ele tem como objetivo analisar o impacto sobre o maior setor usuário da bacia, que é o setor orizícola, né? Que é a agricultura do arroz irrigado. Então, os materiais e métodos consistiram nos custos de produção do arroz irrigado no Rio Grande do Sul, que tiveram como fonte o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e os dados de outorga que constam no Sistema de Outorgas do Rio Grande do Sul, CIOUT, né, que é uma plataforma disponibilizada pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado, DRHS. A partir disso, então, foi aplicada a metodologia e os valores de cobrança que foram aprovados pelo Comitê Gravataí no ano de 2012, quando foi elaborado o seu plano de bacia. E essa metodologia, então, ela consiste numa fórmula, né, que foi feita aqui, no caso, apenas para captação, não para o lançamento, né, por conta de ser para o setor irrigante, e na própria aprovação constava apenas captação para esse setor. Então, ela considera a vazão captada, o preço público unitário, que seria de 3 centavos por metro cúbico, e alguns coeficientes adimensionais, que seriam um coeficiente relacionado ao manancial, né, que varia conforme se é água subterrânea, água armazenada ou água superficial, que varia conforme a classe de enquadramento do corpo hídrico. Um K-gestão, que seria relacionado a se os recursos oriundos da cobrança no ano anterior foram aplicados ou não. Então, se não foram, vai ser 0 e não vai ter cobrança, mas se foram, vai ser 1 e a fórmula permanece igual. Um valor de coeficiente para os irrigantes, que seria de 0,1, e um coeficiente de boas práticas, que poderia variar, então, de 0,05 a 0,025. Para simplificação aqui, como não tem a implementação da cobrança, foi então utilizado o K-gestão igual a 1, e como não se tem dados específicos de boas práticas, que isso varia para cada usuário, foi desconsiderado esse fator, mas ele gera um impacto importante depois nos resultados que eu vou comentar. Bom, como resultados, então, foram avaliadas 28 portarias de outorga na bacia do Gravataí, sendo que cada portaria de outorga pode considerar mais de um açude ou barragem de acumulação e mais de uma captação de bombeamento, né? Então, são 36 açudes ou barragens de acumulação, sendo que 35 bombeamentos desses açudes ou barragens, e desses, 31 possuíam a informação da área de arroz irrigada. Então, essas 31 foram utilizadas para o cálculo do volume de água por hectare por safra, para daí poder se aplicar, então, a cobrança para saber exatamente qual o valor a ser cobrado, né? Então, a partir disso, foi feito ali esse levantamento, tem uma análise estatística, né? Dá para se ver, então, que o volume outorgado, ele varia de 6.764 metros cúbicos por hectare por safra até 31.400 metros cúbicos por hectare por safra, né? Então, varia bastante aí, né? Então, não tem algo muito fixo, né? Mas os limites mais consideráveis seriam de 12.000 a 19.000, 20.000 metros cúbicos por hectare por safra. Então, isso corresponderia a uma cobrança que poderia variar de R$ 14,21 por hectare por safra até R$ 66,06 por hectare por safra. Comparando isso com o custo total de produção atualizado pelo IGPDI para o março deste ano, em reais por hectare, foi possível avaliar o impacto dessa cobrança, né? Então, foram gerados 248 valores de impacto, né, que seria considerando para essas 31 outorgas
para cada uma dessas 8 safras, né, considerando que essas outorgas existissem durante essas 8 safras, deu um valor mínimo de 0,09%, né, o mínimo, o máximo de 0,61%, uma média de 0,26%, então, que a cobrança estaria representando do custo total de produção, né? Então, a gente percebe, a bacia do Gravataí, ela é uma bacia considerada crítica no que concerne a disponibilidade hídrica, né? Então, existe um plano estadual de regularização da atividade irrigante que estabeleceu um máximo de 10 mil metros cúbicos por hectare por safra para irrigação. A gente verificou, então, que apenas duas dessas outorgas estavam dentro desses limites estabelecidos. Isso indica não só uma necessidade de revisão das outorgas, né, mas também uma necessidade da implementação da cobrança para induzir a racionalização do consumo e a demonstração do valor econômico. Também representa que os valores da cobrança aprovados em 2012, eles representam menos de 1% do custo total de produção do arroz. Isso sem considerar aquele coeficiente de abatimento que seria o coeficiente de boas práticas, que ainda reduziria mais ainda, né? Então, isso indica que, ao implementar essa cobrança da forma que foi aprovada em 2012, teria um baixo potencial arrecadatório e também um baixo potencial de financiamento das ações elencadas no plano de bacia, que várias têm como indicação que a fonte dos recursos seria a cobrança. Mas, né, apesar disso, a própria implementação do instrumento é uma etapa importante para a estrutura do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, é importante que seja implementada, mas também é importante que seja revista essa metodologia e também os valores de preço público unitário por parte do Comitê Gravataí para induzir a racionalização do consumo, conduzindo ao uso de metodologias de produção mais sofisticadas, mais eficientes e menos poluentes. Agradeço ao Profiágua, a Ana, a CAPES, especialmente a URGS e o IPH, que é onde eu curso o meu mestrado profissional. Muito obrigada. Parabéns, Juliana, pela apresentação. É muito interessante aí o assunto. Nós passamos aí um pouco do tempo. Agora, eu não estou vendo. A Patrícia está na sala aqui? Acho que ela não está, que é o próximo trabalho. Peço perdão pelo tempo. Fique tranquila. Eu não estou vendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que surgiu enquanto a gente tenta ver. Mas é bem relevante o assunto aí. A parte de medição de vazão, né, eu percebi que é estimativa em função da área irrigada, é isso? Não, são os dados das outorgas, né? Das outorgas. Isso, é o regime de vazões que consta na portaria de outorga, e lá Dividido também, pela área. algumas outorgas é apresentada a área irrigada, então dá para fazer essa comparação. Mas, por exemplo, se algum irrigante usa a menos ou a mais da outorga, eles ainda não teria como saber. Não, isso não tem como saber. Porque é bem variável, né? De 6 a 31 mil metros cúbicos por hectare, né? É bem interessante. Exatamente. Bom, muito legal. Parabéns mais uma vez, Juliana, aí pelo trabalho. Muito obrigada. Extremamente relevante. Aqui na Unicamp a gente está na bacia do PCJ, que tem a cobrança pelo uso da água há muitos anos, né? E a gente sabe que é um benefício muito significativo, né, para os usuários, para a bacia, né, que financia obras de recuperação. Então é bem interessante aí a gente ver a experiência de vocês também, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Dando sequência, eu chamo aqui mais uma vez a Patrícia Damasceno. Eu acho que ela não está na sala. Eu vou então, para a gente seguir, o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Estou vendo aqui seu nome. Você poderia dar para a gente dar sequência? Boa tarde, professor. Tudo André. bem, Guilherme? Tudo então, bom, senhor? Eu pediria então para você fazer a apresentação. Caso a Patrícia chegue, no final ela faz a apresentação dela, né? Perfeito. Quem vai fazer a apresentação é o Silvano Marques, daí da organização, que eu estou em sistema de tela, que ele vai levantar essa apresentação. Ok. Ele ficou de fazer isso. Boa tarde, para mim. Silvano. Ele está compartilhando a tela.
Ok, Isso aí. nós estamos vendo e ouvindo bem, Guilherme. Então, é o trabalho 622, alocação de barragens na contenção de enchentes em Concórdia, Santa Catarina. Pois bem, bem-vindos aí, Posso? podem... Muito obrigado, professor André. Bem, esse trabalho, uma introdução, esse trabalho é um trabalho desenvolvido de minha autoria e junto com um colega pesquisador da EPAGRE, Gerson Conceição. A EPAGRE é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, na qual possui um centro de informações hidrometeorológicas do estado, na qual faz a previsão do tempo e faz todo o monitoramento hidrometeorológico, seja de estações meteorológicas, agrometeorológicas e hidrológicas de Santa Catarina. Bem, esse é um trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de Concórdia, né, na qual a Prefeitura procurou o centro para que a gente pudesse trabalhar de forma de parceria nessa bacia, que ela tem em torno de 11,5 km² de área, é uma bacia pequena, e que o centro da cidade está bem localizado a 8 quilômetros, né? As nascentes estão localizadas somente a 8 quilômetros do centro da cidade. Concórdia é uma cidade no meio oeste catarinense, onde ela é mais conhecida como sede de uma grande agroindústria que possui aqui o estado, né? A BRF, hoje BRF, antiga Sadia, onde teve todo o desenvolvimento do setor agropecuário do estado, baseado na suinicultura e na avicultura, e essa ocupação ocorreu ao longo dessa bacia, né? Principalmente com a retificação do Rio dos Queimados pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, o DNOS, e que foi feito todo um processo que das suas galerias pluviais desaguassem nesse corpo hídrico. Com isso, ao longo do tempo, devido à urbanização, a cidade, como tem um relevo bastante acentuado e íngreme, né, produz vazões significativas que não tem canal, o atual canal existente não dá condições para controlar as enchentes, principalmente que ocorrem ao longo da calha principal do rio e em alguns afluentes também. A próxima. Então, em função desse trabalho de parceria, a Secretaria de Urbanismo e Obras da cidade entrou em contato e a gente vem trabalhando com as informações de ortofotos, levantamento topográfico que existe em toda a bacia e trabalhando as chamadas, e principalmente ao longo da calha do Rio dos Queimados, levantando todos os pontos significativos que possam ser trabalhados para maior retenção das águas, principalmente na área rural do município ou nas áreas não passíveis de ocupação ao longo da calha, né? Então a gente fez todo um levantamento desse rio, dessa bacia, para verificar os locais mais apropriados para a retenção de água das cheias que ocorrem na região. A próxima. Através da modelagem numérica do terreno da bacia, a gente escolheu alguns pontos. Na figura abaixo à direita, à esquerda, aliás, vocês e ao centro observam uma barragem que foi construída no Parque de Exposição da Prefeitura, que foi construída para que seja armazenado um volume de água em termos de recorrência de 100 anos, para não causar enchente à cidade. Essa barragem é construída na forma de gambião, até nesse evento tem um patrocínio da empresa que construiu essa barragem,
né, nesse evento que a gente está no Congresso Latino-Americano, o 30º Congresso, a empresa que patrocina o evento é que construiu essa barragem, né? E fez com que tivesse êxito e até hoje tem um bom trabalho de contenção de enchente para atenuando as cheias na região. O rio é bastante, vocês veem pelo perfil transversal, né? A gente fez toda uma modelagem hidrológica, está trabalhando isso, num outro trabalho que foi apresentado agora, 5 minutos atrás, sobre a planície de inundação. Bem, próximo, a partir disso, foi feito toda uma operação, a gente tem um trabalho de operação através do modelo de Ranjikuta de 4ª ordem, onde a gente trabalha as ondas de cheias, né? E foi verificado através dessa modelagem da operação do reservatório, a alocação de novas barragens ao longo da bacia para que possa minimizar os efeitos de enchentes na área urbana da cidade. Também através da modelagem de áreas de açude que tem a montante da barragem, são 51 açudes, a gente fez essa modelagem através do REC HMS para que a gente possa verificar o comportamento. Próximo. Como resultado, foi feito cenários de simulação dessas diferentes, através de tempos de recorrência de 10, 25 e 50, e 100 anos, né, do amortecimento da barragem atual e de pontos a montante e a jusante do atual, dessa barragem atual instalada, né? Próximo. E, por fim, foi escolhido um local onde uma barragem no ponto C, que tem um volume acumulado significativo, em torno de 108 metros cúbicos, né? É pequeno ainda, por se tratar de uma bacia pequena, mas que atenua bem a onda de cheia e não causa transtorno à cidade e aos impactos da economia local. Próximo. Como conclusão, a construção desse novo ponto vai auxiliar principalmente a atual barragem no Parque de Exposição, já que tem uma redução ela teve uma redução na sua construção de 30% do volume projetado e ocorrido, porque houve uma subsidência da barragem, né, em função do tipo de material utilizado, então ela ficou com um volume abaixo do que era esperado, projetado, porém, com essa nova barragem vai atender a essa situação específica trabalhada. Além disso... Guilherme, eu vou pedir para você finalizar, que a gente está estourando o nosso tempo tá aqui. Bom. E, bem, era isso, professor. Eu agradeço, por fim, o último slide é o agradecimento à Junta Prefeitura Municipal de Concórdia. Obrigado, professor. Desculpe o passar do tempo. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela sua apresentação. Infelizmente, a gente tem que seguir o cronograma aqui, então eu tenho essa função aqui de seguir o nosso Perfeito. relatório. Parabéns pelo trabalho. Uma pergunta rápida aqui. Vocês usaram ali o REC HMS no trabalho, né? Sim. E qual que foi a experiência que vocês tiveram em relação a outros softwares? O que você comentaria? A gente usou o HMS por causa de ter uma plataforma bastante operacional, né? Comparando com outros softwares que eu possa rodar e ter, do ponto de vista, a gente é um centro operacional, então precisamos dar resposta a curto prazo. Né? A 10 minutos eu tenho que dar a resposta à prefeitura, se ele vai abrir ou fechar a comporta. Então, é uma situação que não podemos esperar, senão toda a população pode ser atingida. Né? Legal, perfeito. Parabéns, então, pelo trabalho e pela apresentação, Guilherme. Obrigado Muito pela obrigado. presença no evento. Dando sequência nos trabalhos, aqui eu vou chamar, então, a Liliane, trabalho 631. Boa tarde, Liliane. Boa tarde.
Tudo bem? Tudo bem, Então, já estou apresentando aqui, tá? o trabalho Práticas Sustentáveis do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas. Isso, vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos vendo, sim. Pode, então, dar início, Liliane. Já está no modo de apresentação, professor? A gente está vendo ainda não, Sim. não na apresentação. Agora sim na forma apresentação. Só um momento, tá? Pronto. O trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês trata das práticas sustentáveis do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas, Minas Gerais. É um resumo, né? Um resumo expandido, ele foi escrito por mim e pelos meus orientadores, Alessandro Ferreira Alves e Rodrigo Franco Frogério. Faço parte do Centro Universitário do Sul de Minas, sou mestra, acabei de concluir. E eu vou trazer aqui a questão da sustentabilidade, porque com o desenvolvimento tecnológico, após a Segunda Guerra Mundial, as empresas necessitam ser sustentáveis em níveis sociais, ambientais e econômicos para manter no mercado e também para manter o ecossistema do planeta. E essa questão sustentável é o diferencial para as organizações atuais, porque todas as atitudes dos gestores refletem tanto na empresa, na parte econômica, financeira, e também na social e ambiental, seja em políticas, também reflexo por meio de políticas públicas, saúde, educação. E a vertente do trabalho, ela aborda no contexto da empresa Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas, que está há mais de 50 anos atuando na cidade aqui, e prestando serviços de água e esgoto. E eles, com o decorrer dos anos, aprimoraram seus processos para ofertar saúde e melhores condições de vida através da oferta de água e esgoto. E também vem aprimorando a questão de sustentabilidade. A oferta de seus serviços, tentando ofertar serviços de qualidade e também em questões sócios e ambientais. E o objetivo desse trabalho foi analisar as práticas sustentáveis adotadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas e a influência no município. Os materiais e métodos foram o ensaio teórico relacional sobre sustentabilidade, saneamento e o contexto dessa empresa aqui em Poços de Caldas, ou seja, os seus reflexos na saúde, educação, meio ambiente, ofertas de serviços a toda a sociedade, trazendo melhores condições, né, para as famílias por meio da água e também condições de vida às famílias através dos seus trabalhadores, sendo saúde, educação, moradia. Esse estudo de caso é constituído de uma pesquisa com os funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgoto sobre as possíveis práticas sustentáveis e os reflexos dessas práticas em Poços de Caldas. Fez-se um levantamento através dessa pesquisa com os funcionários, analisou através da escala Likert, de 1 a 5, e também utilizou o software SPSS. Com isso, eu trouxe aqui nos resultados a apresentação da percepção dos funcionários sobre as práticas sustentáveis, através dos rankings. Os rankings, e detectou que a empresa, Departamento Municipal de Água e Esgoto, possui sustentabilidade. Por quê? O ranking médico deu superior a 2,5. Com isso, detecta que tem a sustentabilidade, que foi 3,55. Notou-se que a empresa oferta o saneamento refletindo em saúde e melhores condições de vida, por meio também de políticas públicas, que traz esse respaldo de meios de leis para essa oferta de serviços. Também tem as práticas sustentáveis, visando a preservação do meio ambiente, planos estratégicos de sustentabilidade financeira, econômica, ou seja, eles têm esses planos estratégicos para ofertar esses serviços de qualidade, saúde também, e também os reflexos na questão financeira
econômica das famílias e do próprio município por meio do recolhimento das suas receitas, né? Que o Departamento Municipal de Água e Esgoto faz parte é uma empresa municipal, né? E também contribuir com as receitas do próprio município. Tem os reflexos das políticas públicas de saneamento, com a universalização, recomposição do ecossistema, educação ambiental. A sustentabilidade, ela traz oportunidades sociais, né, com ofertas de serviços, qualidade de vida, refletindo também no ecossistema da sociedade, questão de saúde, né, saneamento como qualidade, né, uma qualidade de vida, né, e também a preservação da natureza, planos de sustentabilidade econômica para manter essa empresa, gerir e também refletir na própria gestão e também no município. Há estratégias sustentáveis e parcerias com empresas, universidades de pesquisas também, contribui com a sustentabilidade, tem equipes e práticas sustentáveis. Como conclusão, nota-se, por meio dessa pesquisa, relacionando a base teórica, né, através do ensaio teórico relacional, com a visão dos próprios funcionários, que a empresa possui práticas sustentáveis, com ofertas de experiências e oportunidades sociais, influencia nos processos de gestão e preservação da natureza, e também oferta serviços com a disponibilidade de políticas públicas de saneamento, prevenção de doenças e planos de sustentabilidade econômica. Agradeço também aqui os meus orientadores, ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, aos funcionários que contribuíram com essa pesquisa, e ao Centro Universitário do Sul de Minas, UNES, onde pude, com a ajuda dos meus orientadores e também outros professores, estruturar essas pesquisas e colocar em prática e realizar também algumas publicações. Obrigada. Parabéns, Liliane, pela apresentação, pelo trabalho, obrigado. A gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas a gente tem tempo ainda de uma pergunta rápida aqui. Sim. Você comentou aí, né, a participação de todos os funcionários, ou seja, o envolvimento da base, né, aí nas decisões, talvez nas soluções, né? O que você compartilharia, né? Ou seja, é mais simples, a aceitação é maior? Qual que é a experiência que você tem nesse envolvimento dos funcionários, né? Vamos dizer assim, em algumas decisões aí, né? Qual que é a sua? Eu quero enfatizar que eu fiz essa pesquisa bem do boom da pandemia, tá? E nesse momento da realização da pesquisa, eu tinha uma amostra a ser pesquisada, né? Que eram 45 funcionários, mas eu consegui fazer a pesquisa apenas com 88%, né? Desses funcionários, porque alguns morreram, teve morte através da Covid, não conseguia esse contato. Com isso, eu vi por meio das respostas que eles são bem envolvidos com os processos, enfim, eles têm esse envolvimento, práticas lá dentro, eles têm orgulho também de trabalhar na própria empresa que busca há mais de 50 anos, inovar seus processos, ofertar qualidade de vida e saúde à população Poços Caldense. Muito bem, Liliane. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho, pela apresentação aí, pelo trabalho do DEMAI aí em Poços de Caldas, aí, que a gente também conhece. Dando sequência então aos nossos trabalhos aqui, eu vou convidar o Juliano, que eu sei que está presente aqui, estou vendo. Boa tarde, Juliano. Então é o Juliano Rodrigues Jimenez. O trabalho 687, gestão hídrica em microbacias de abastecimento público de água, o estudo de caso no município de Caxias do Sul, Brasil. Boa tarde mais uma vez, Juliana. Então, eu vou pedir para a Liliane tirar o compartilhamento. O meu não entrou sobre o dela aqui, quando eu compartilhei? Então, na minha tela aparece ainda o compartilhamento da Liliane.
Professor, eu parei o compartilhamento aqui, tá? Que até o Juliano, que fez o teste comigo, falou que mesmo eu parando, ele não conseguia, mas ele ia fazer esse procedimento aí, entendeu? Eu vou tentar uma outra forma aqui. Agora deu, professor? Agora sim, Liliane, muito obrigado. aí. Outra opção. Obrigada e desculpa, tá? Perdão. Ok, Juliano, perdão aí, a gente Imagina, vai imagina. acertar aqui. Acho que agora você pode compartilhar. Ainda não. Certo. É, Screen share. Isso, agora está carregando. Isso aí para mim já está aparecendo aqui. Pode dar início, então, a hora que você estiver preparado aí, Juliano. Estão vendo a minha tela completa, né? Exato, a gente vê a Ok. tela completa. Deixa eu tirar a telinha menor aqui, senão me atrapalha um pouco na apresentação. Mas então, boa tarde a todos e a todas, né? O nosso trabalho aqui é sobre gestão hídrica em microbacias de abastecimento público de água, um estudo de caso aqui para o município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Eu sou o Juliano Gimenez, professor aqui da Universidade de Caxias do Sul, e nos acompanha também aqui nessa sala Janaína Ribeiro Velho, engenheiro ambiental e agora mestre em engenharia e ciências ambientais pela nossa universidade, e também superintendente de recursos hídricos no Serviço Autônomo Municipal de Águas aqui, e Esgoto aqui de Caxias do Sul. O trabalho ele tem como pano de fundo o novo Marco Legal de Saneamento, né, e que estabeleceu metas para a universalização de saneamento até 31 de dezembro de 2033, metas ousadas, mas necessárias, com 99% da população abastecida com água potável, população total do município, 90% também com atendimento de coleta e tratamento de esgoto. O trabalho aqui se deteve mais intensamente com relação às questões de água potável e como há necessidade, então, que os municípios pensem isso em termos de planejamento e gestão dos seus recursos hídricos, num contexto mais amplo, não somente no contexto municipal, mas em intersecções também com os planos de bacias hidrográficas, por exemplo. O caso de Caxias do Sul, ele vem aqui como um exemplo também de uma situação que, infelizmente, não é a média dos nossos municípios brasileiros, mas uma população, ou seja, uma situação boa, diríamos assim, né, mas que não por isso merece também atenção em fazer com que o futuro seja também tão bom quanto a situação que temos agora, ou melhor ainda, que ele seja melhor. Nós temos hoje, atualmente, aqui no município de Caxias do Sul, 100% de atendimento urbano de água e 97,84% de total de abastecimento de água, incluindo a zona rural, né? Então, há algum avanço, sim, a ser feito para uma população total de mais de 500 mil habitantes, provavelmente próximo dos 600 mil, que saberemos agora com um novo censo, numa área total de município de 216,5 km². É um município pujante em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento industrial, inclusive. É o segundo município mais populoso do estado, do Rio Grande do Sul, depois da capital. É um dos polos industriais mais pujantes do Brasil, segundo polo metal mecânico, depois de São Paulo, por óbvio, né? Também polo plástico, polo têxtil, vitivinícola, moveleiro, dentre outros vários setores industriais que se evidenciam. A atenção à questão das águas é um elemento latente aqui na região. Já desde 1978, vejam bem, é um exemplo também o fato de Caxias do Sul, já desde essa data, ter legislação específica cuidando, trazendo aspectos de proteção das áreas produtoras, né? Legislação essa que foi substituída pela 246 de 2005, a Lei de Zona das Águas, né? Baseada ali na outra legislação antecedente ali de 1996, que criou as denominadas, então, zonas das águas. E destaque também para a legislação de 2019, a 589, né, que tratou do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que considerou esses aspectos de proteção das denominadas zonas das águas como algo com bastante atenção. Hoje, no município, nós temos aí 5 subsistemas, né, de abastecimentos, baseados em captação superficial por barramento, tendo em vista que nós estamos na região da Serra Gaúcha, portanto, em regiões de cabeceira de bacia, ou muito próxima de cabeceiras de bacias, e que demandam a necessidade de reservação para fins de produção de água bruta. Ainda assim, percebam que dentro dessas zonas das águas, dentro desses 5 sistemas, há 3 que são denominados reservas hídricas pela nova legislação de zona das águas, ou seja, são bacias que não são exploradas ainda, que estão aguardando ao futuro desenvolvimento do município. Hoje, aqui, segundo esta tabela,
se eu só botar meu apontador aqui, elas representam, então, como pode ser visto aqui nesses gráficos, mais de 58% da região total do município, né, em termos de zona das águas. Elas estão localizadas hoje em zonas rurais e já são previstas, então, para serem postas em operação no futuro crescimento do município, né? Então, esse quadro síntese aqui demonstra a atual situação em termos de área das zonas das águas e a sua representatividade na área total do município. Na nova legislação, que substituiu a legislação originária lá, e uma das precursoras com relação à proteção dos mananciais hídricos, então essa legislação 246 de 2005, ela delimita, então, a zona das águas frente ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, ela busca garantir o fornecimento de água à população caxiense, estabelece reservas hídricas, os futuros barramentos, como são aqueles 3 que eu citei anteriormente, regras de parcelamento de solo, atividades econômicas permitidas, admitidas e também as vedadas, assim como estabelece já os procedimentos de fiscalização, prevendo desde autos de infração, a delimitação de infrações ambientais e penalidades, arbitragem e multa, e recuperação do dano ambiental se houver. Caxias do Sul, então, como considerações finais, aqui percebe-se que tem uma gestão para fins de abastecimento público que encontra-se relativamente bem consolidada, tem um bom domínio na identificação de dados, geração de informações estratégicas a fim de resguardar condições de segurança hídrica. O desafio de consolidar o saneamento rural é algo que se coloca em tela ainda e merece atenção, principalmente frente ao novo marco legal do saneamento. Apresenta dispositivos legais e informações técnicas suficientes para alertar e orientar quanto à fragilidade dos recursos hídricos, e tem, nesse contexto, um ambiente profícuo, que consideramos profícuo, para a implantação tanto do plano de segurança da água, quanto para pagamento de serviços ambientais, que é um dos focos, né, que deu origem a esse trabalho aqui que estamos apresentando hoje, né, e que tem relação com a continuidade de um programa, denominado Programa de Água Limpa, que trabalha a recuperação de nascentes e APPs, tratamento de esgotos nas propriedades rurais e sensibilização ambiental. Aqui os nossos agradecimentos à Universidade de Caxias do Sul, ao SAMAI, aqui de Caxias do Sul, e também a nossa estudante, agora mestre, né, que foi contemplada com uma bolsa da Universidade de Caxias do Sul para desenvolvimento desse trabalho e todas as suas decorrências. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Juliano. Parabéns pela apresentação. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vi aí que você comentou das reservas hídricas, né? Certo. A gente que vive aqui na região do PCJ, em que o estresse hídrico, né? A gente fica feliz em ver aí situações diferentes, né? É uma legislação, como que é essa questão da reserva hídrica? Existe uma proteção através de legislação prevendo o crescimento Isso. futuro? O trabalho aqui, ele até dá o foco bastante legislativo, porque nós entendemos que é isso, né? A legislação parte de uma demanda social, ela é um fenômeno social e é necessária, né? Então, uma legislação que venha a esse encontro, de estabelecer as zonas de águas e quais são, então, as denominadas, dentro dessas zonas de água, aquelas que são consideradas reservas hídricas futuras. E hoje, ali, como a gente pode ver nessa transparência, né, que são 3 reservas, né, Sepultura, Piaí e Mulada, que levam os nomes dos seus rios principais, elas têm um aporte significativo ali, né? Elas podem incrementar em quase o dobro, né? Janaína, me corrija se eu estiver enganado, o potencial de abastecimento de água do município de Caxias do Sul. Claro que haverá um custo para isso, né? Necessidade de construção de barragens, enfim, mas é um custo pré-calculado e que no futuro deverá ser absorvido na condição aí de demanda e demanda por água e a necessidade de consumo, né, se for necessário, realmente. Perfeitamente, Juliano, muito, muito legal. Parabéns realmente aí pelo trabalho, pela equipe, né, pela apresentação aí, e obrigado pela presença no evento. Ok, agradecemos também, muito obrigado. Dando sequência aqui aos nossos trabalhos, eu queria chamar então a Mariane Menezes. Boa tarde. Boa tarde, Mariane, perdão. É o Isso. trabalho
138, não é isso? Mudanças de uso e cobertura do solo e hidrografia na Volta Grande do Xingu, no contexto da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Isso. Estão vendo minha tela direitinho? Estamos vendo sim sua tela, estamos ouvindo bem. Você tem 5 minutos aí para a apresentação, Mariane. Então tá, joia. Então, boa tarde novamente, pessoal. Eu sou a Mariane e, juntamente com a professora Letícia Santos de Lima, nós elaboramos, né, o tema que já foi citado, na Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, então, uma breve introdução, né, os reservatórios das hidrelétricas, eles têm como objetivo fornecer água para gerar energia ou atender a múltiplos objetivos. Para sua construção, é necessária a avaliação das condições naturais, das bacias hidrográficas e também do meio ambiente. E a construção das usinas hidrelétricas em florestas tropicais, como, né, o caso da Amazônia, ela leva a grandes impactos ambientais associados às mudanças sociodemográficas, bem como as econômicas, que provocam na região. Então, com isso, a gente tem resultado mudanças no uso e cobertura de solo, além das evidentes mudanças na hidrografia. Então, neste contexto, surge esse trabalho que visa analisar a mudança de uso e cobertura do solo, hidrografia, bem como os impactos ambientais e sociais a essas mudanças causadas pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na região conhecida como Volta Grande do Xingu. Os passos metodológicos, né, para execução deste estudo, eles se iniciaram com o levantamento bibliográfico acerca da caracterização da área de estudo, do histórico de casos semelhantes, o contexto, né, da implantação da hidrelétrica de Belo Monte, bem como os impactos ocasionados. Para análise espacial, organizou-se, então, esses dados geográficos em ambiente SIG, com o intuito de coletar, armazenar, tratar, e entregar, né, os dados da área de estudo, delimitada no contexto da Volta Grande do Xingu, e para manipulação desses dados foram utilizados os softwares ArcGIS, QGIS e Dinâmica. A análise espacial, ela foi realizada com base nos mapas classificados de uso e cobertura do solo do projeto Mapa Biomas, nos anos de 2011 e 2019, que correspondem, respectivamente, a 1 ano antes da construção de Belo Monte e 3 anos após sua construção, e de forma a quantificar as taxas de transição do uso e cobertura de solo de 2011 para 2019, calculou-se a matriz de transição de categorias através de um operador do Dinâmica, e em seguida realizou-se o cálculo da área total ocupada pela lâmina d'água em cada área de análise para os 2 anos por meio de um outro operador, também do Dinâmica. De forma a detalhar melhor a análise dessas mudanças, a área foi dividida em 4 áreas de análise. Então, a área 1, a montante da barragem principal, a área 2, a jusante da barragem até a casa de força, que é o trecho da vazão reduzida, a área 3, os canais de derivação e reservatório, e a área 4, a jusante da casa de força. Os nossos resultados, então, mostram que a área total ocupada pela superfície de água correspondente ao rio Xingu, nos limites da área de estudo, era de aproximadamente 1.600 km² em 2011 e de 1.800 km² em 2019, e com isso percebe-se, então, que com exceção da área 2, que é essa, a jusante da barragem até a casa de força, todas as outras elas tiveram acréscimo de massa d'água ao longo desses 8 anos. A maior mudança ocorreu nas áreas 1, a montante da barragem, com acréscimo de 103,8 km², e 3, que é o canal de derivação e reservatório, com acréscimo de aproximadamente 120 km². As maiores mudanças na cobertura durante o período ocorreram em florestas, em torno de 8% da área ocupada pelas formações florestais, elas se tornaram em pastagens, e em torno de 90% da área ocupada por florestas plantadas, elas também se converteram em pastagem. A gente verifica também que houve uma mudança considerável na área de formação campestre, em outras lavouras também, a categoria de lagos e rios, e essa alteração, ela está vinculada à criação do canal de derivação e reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte. E a gente consegue perceber também que entre os anos de 2011 e 2019, a Volta Grande do Xingu, ela teve um incremento de área, e outra alteração importante também foi a expansão da área urbana, que teve um aumento de aproximadamente 25 km².
Bom, com isso concluímos então que houve uma considerável perda, né, na formação florestal, concomitante com um expressivo incremento de pastagens e também de área ocupada pela massa d'água do rio Xingu. Além disso, a área ocupada por infraestrutura urbana, ela dobrou de tamanho. Isso devido, né, à ocupação urbana, ela se concentra nas proximidades do reservatório, na cidade de Altamira, a qual sofreu um incremento populacional durante toda a construção de Belo Monte, devido aos trabalhadores alocados, assim como também pós essa construção, devido à expansão de novos bairros para a população ribeirinha removida de suas terras. A construção de Belo Monte também, ela trouxe grandes modificações no meio ambiente, alterou várias dinâmicas sistêmicas, causando desequilíbrio nos fatores bióticos e abióticos, e tais modificações, elas descaracterizam os ambientes terrestres e aquáticos, culminando, então, em perda de uma infinidade de recursos biológicos, em degradação ambiental, afugentamento de espécies e perda de grande parte da biodiversidade local. Então, como consequência, a gente tem que a hidrelétrica de Belo Monte, ela causou impactos nas populações dessas regiões através do comprometimento da pesca, também da navegação, e influência direta na vida das comunidades tradicionais que vivem ao redor da Volta Grande do Xingu. Obrigada. Obrigado, Mariane. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vocês usaram aí no trabalho a base de dados do mapa biomas, é isso, né? Como que foi essa experiência? Foi fácil conseguir? Foi fácil, inclusive antes, né, o mapa biomas, ele forneceu para a gente só em relação ao uso e cobertura do solo, e quando eu estava quase terminando o trabalho, surgiu também a de hidrografia, e que eles, né, estão constantemente atualizando a base deles, então é algo bem legal, assim, ter essa disponibilidade de informações para a gente, foi bem tranquilo. A resolução da hidrografia, você saberia dizer se ela como que é isso aí? Resolução? Como assim? A resolução espacial da base. Não vou saber te falar assim. Mas foi adequada para o seu estudo, foi suficiente? Foi suficiente. Legal. Muito bom. Muito importante, relevante, né? Acho que traz aí informação importante para que a gente possa entender cientificamente, né, os impactos aí de uma obra desse porte. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde. Dando sequência aqui na nossa sessão, eu queria convidar o Lucas Vinícius Dias, que vai apresentar o trabalho 144, Levantamentos históricos e de ameaças do planejamento urbano de Maringá, Paraná, relativos ao abastecimento de água. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo bem. Você pode compartilhar aí a sua apresentação. Estamos vendo a sua tela. Oi? Aí agora sim, na forma apresentação. Perfeito. Estamos te ouvindo bem e vendo a sua apresentação. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Vinícius Dias, um dos autores desse trabalho intitulado Levantamentos Históricos de Ameaças do Planejamento Urbano de Maringá, relativos ao abastecimento de água. Bem, tendo como base o abastecimento de água como um dos serviços de infraestrutura mais importantes para o desenvolvimento urbano, visto que desde o início da evolução humana, aquelas populações, civilizações que conseguiram transportar a água às maiores distâncias, conseguiram se transformar em grandes cidades, grandes civilizações, o desenvolvimento desse abastecimento ele se torna vital para uma população bem desenvolvida e, de certa forma, sustentável. Ao longo da história do Maringá, foram adotadas diferentes metodologias para o abastecimento de água. Dessa forma, o objetivo da nossa pesquisa aqui foi promover um levantamento histórico do abastecimento de água no município, com a identificação das análises e análise das ameaças associadas à implementação e à operação de diferentes metodologias
utilizadas para prover o serviço e a proposição de alternativas, considerando-se dos aspectos de cidades sustentáveis e inteligentes para haver mitigação de possíveis ameaças no abastecimento de água. A nossa área de estudo, no caso, foi o município de Maringá. O município de Maringá foi inicialmente projetada desde a sua inicialização. Ela foi projetada pela Companhia de Loteamentos do Norte do Paraná, em 1947. Ela foi planejada com base na linha férrea, na linha de cumeada das bacias do Pirapó e do Ivaí, sobre os espigões dessas bacias hidrográficas, sendo que o Pirapó e o Ivaí serviria como abastecimento para os possíveis loteamentos agrícolas e o crescimento urbano seria em torno ali da linha férrea. Contudo, esse planejamento, ele não contava com um planejamento para abastecimento de água. Então, foi deixado a encargo do poder público da cidade, que fosse crescer ali, uma infraestrutura de água e esgoto e drenagem pluvial, com a participação conjunta dos possíveis moradores da região e da administração municipal. E os corpos hídricos que tinham naquela região daquela época apresentavam dimensões e volumes muito reduzidos para ser utilizado, sendo assim um fator limitante no abastecimento de água. No mapa aqui apresentado, é possível ver o projeto inicial e a expansão urbana atual da zona urbana de Maringá nos dias de hoje. A metodologia que a gente utilizou foi um levantamento histórico do planejamento urbano de Maringá, utilizando da revisão de literatura e documental, uma análise das ameaças associadas à implementação e à operação das diferentes formas de abastecimento e propostas de novos horizontes de planejamento ao município, referente ao abastecimento hídrico, considerando os aspectos de conceito das cidades sustentáveis e inteligentes. Os principais resultados desse levantamento identificaram 4 diferentes pontos históricos na história do município. Iniciando-se com os poços manuais, que eles eram perfurados manualmente pela própria população, sem nenhum planejamento. Eles realmente serviam a uma comunidade ou a um quarteirão, e a água apresentava uma baixa qualidade, e geralmente eram feitos próximos às próprias valas e fossas, onde eles descartavam resíduos e fossas sépticas, o que acabava gerando a propensão à contaminação daquelas águas e ao próprio lençol freático. Logo em seguida, com o desenvolvimento mais urbano ali da região de Maringá, começaram-se a fazer loteamentos em condomínios e usar o bombeamento para captar águas a maiores profundidades. Dessa forma, esse sistema contava com vários lotes e um bombeamento que levava a todo o condomínio a água a toda essa população. Só que isso tinha um custo muito mais elevado, uma vez que era toda mecanizado o processo, e por retirar uma maior quantidade de água, ele também acabava elencando uma ameaça que era um abaixamento e uma diminuição do lençol freático. Por conta disso, a partir de 1962, começou a atuação da Companhia de Desenvolvimento de Maringá, que é uma companhia estatal e municipal, que eles começaram a estabelecer algumas regras e legislações para autorização para perfuração de poços, porque com a perfuração de poços do sistema condomínio, muitos poços começaram a ser implementados na região. Dessa forma, começou-se a ter a necessidade da obrigatoriedade de uma autorização da prefeitura para que as empresas privadas pudessem fazer a perfuração dos poços, e começou-se a pensar ali já uma forma de abastecimento por mananciais superficiais e uma destinação adequada dos esgotos sanitários. E, por fim, a partir ali da década de 80, a Companhia de Saneamento do Paraná foi fundada e começou a atuar no município de Maringá, assumindo tanto o fornecimento de água quanto o tratamento de esgoto para a cidade. O abastecimento de água foi feito por meio do manancial de captação superficial e subterrâneo, sendo o manancial superficial pelo rio Pirapó e o manancial subterrâneo pelo aquífero Serra Geral, onde tem uma estação de tratamento de água e distribuição aqui na região. E aqui os principais ameaças encontradas foram relativos, no aspecto do manancial de captação superficial, na própria contaminação pela bacia de drenagem, Com a urbanização no entorno do rio Pirapó, acaba que toda a área de drenagem dos 11 municípios até chegar na área de captação, toda essa parte agrícola e a parte desses municípios acabam jogando durante, digamos, uma cheia,
toda essa parte contaminada acaba parando no rio. Então, tem que haver múltiplas etapas de tratamento para melhor se adequar a água para a região. Lucas, a gente está com o tempo estourando, eu vou pedir para você fazer a sua conclusão aí, finalizar. Ok. Obrigado. Daí aqui, só complementando, o intuito aqui é aplicar as ideias de cidades sustentáveis, a proposição de conceitos inteligentes com sensores de qualidade de água e sensores hídricos, e o monitoramento de situações climáticas e eventos de ameaça em tempo real. O planejamento passou por diferentes processos de monitoramento, como foi apresentado. As ameaças derivam da poluição e contaminação dos mananciais, do transporte de sedimentos e do rebaixamento do lençol freático, e as propostas para adaptação do sistema de abastecimento foram fomentadas sob a ótica de conceitos sustentáveis e de cidades inteligentes. Obrigado a todos. Essa a nossa apresentação. Parabéns aí, Lucas, pela apresentação, parabéns pelo trabalho, muito interessante e relevante aí, a gente vê essa discussão. A gente está com o tempo bem apertado aqui, eu perguntaria aí, na luz do que você estudou, é fundamental para a qualidade, né, e saúde pública a presença de uma companhia com a estrutura que você citou aí, no caso da Sanepar, né? Mas, ou seja, uma forma organizada e ampla do saneamento, né? Como que você avalia na evolução aí? Na realidade, no caso aqui de Maringá, a Sanepar ela veio, né, já com o intuito das próprias ações do município, né, que já tinha tentado tomar as rédeas, né, das contaminações que já tinham no sistema de abastecimento de água, e a Sanepar veio com o intuito de colocar nos eixos e poder tratar essa água para disponibilizar. Hoje nós temos 99% da nossa água tratada com qualidade, né? E 99% do nosso esgoto também tratado e distribuído de forma adequada. Então, a companhia ela veio realmente para conseguir colocar nos eixos isso que por muito tempo foi deixado a encargo ou da própria população ou da administração pública. Né? Foi feito, uma empresa de forma privada, mas que faz um serviço público para o município. Legal, Lucas. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Acho que realmente é importante a gente avaliar isso à luz da evolução do tempo, né? Não olhar uma fotografia atual sem saber qual foi o caminho que trilhou aí, né? Parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Dando sequência aqui na nossa sessão online número 15, eu quero chamar o Wallison de Carvalho. Me perdoe se a pronúncia foi errada aqui, Wallison. Boa tarde, é o Alisson mesmo. Wallison, do trabalho 272, cobertura vegetal e uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba-Mirim, São Paulo, a influência do avanço das áreas urbanizadas na qualidade de água. Você pode compartilhar a sua tela, Wallison? Estamos vendo já na forma de apresentação e estamos te ouvindo bem. Você pode dar início. Perfeito. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar o trabalho da cobertura vegetal e o uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba-Mirim e como o avanço da área antropisada está influenciando na qualidade da água. O Rio Sorocaba-Mirim, ele faz parte da bacia hidrográfica do Rio Sorocaba. Ele é um dos 3 rios que formam a bacia do Sorocaba, Médio Tietê. Ele está inserido entre os municípios de Biúna, Cotia, Vargem Grande Paulista e São Roque. Ele está inserido exatamente na bacia do Alto Sorocaba. E nessa mesma região, fica a nascente dos rios Una, Sorocaba Sul, que junto com o rio Sorocaba-Mirim forma o rio Sorocaba, que aí o represamento dele forma o reservatório de Tupaparanga, que é um importante manancial de abastecimento para aproximadamente 1 milhão de pessoas da microrregião de Sorocaba. Na bacia hidrográfica do Sorocaba-Mirim, ela é formada pelo Ribeirão Vargem Grande, pelo Ribeirão dos Pereiras, pelo córrego Água-Açaí, o córrego dos Grilos,
além dos córregos Foz, Pununduva, o Ribeirão Saraçará e o córrego Votorantim. A metodologia desse trabalho ela foi realizada através do sensoriamento remoto com imagens do Landsat 8 e o Landsat 7 dos anos 2000 e 2020, para que fosse realizada a cobertura, o uso e ocupação da terra. Os dados de turbidez do Rio Sorocamirim, eles foram obtidos junto à Sabesp, na Estação de Tratamento de Água do Jardim Japão. Esses dados foram análises a cada 2 horas, durante um período de 5 anos também. E as informações da precipitação foi realizada através do algoritmo de estimativa de precipitação GPM. Aí, com base nisso, os resultados foram que os maiores índices de precipitação ocorrem no Rio Sorocamirim no mês de outubro, na bacia hidrográfica do Rio Sorocamirim. Então, em cima desse resultado de precipitação, verificamos a sua relação com a turbidez e também com o uso e ocupação do solo. O mapa de uso e ocupação do solo mostra o avanço das áreas urbanizadas, aqui por rosa, nas áreas de mata ciliar e nas áreas de preservação permanentes também, como topo de morro e além das áreas de inundação, margem ao Rio Sorocamirim. E comparando o avanço dessas áreas urbanizadas com a turbidez da água, foi observado que tem-se uma correlação positiva, com um R² de aproximadamente 98, mostrando que, conforme vai se avançando a área urbanizada nessa região, vai se aumentando a turbidez da água, principalmente em períodos de maior precipitação. Por exemplo, nessa foto aqui, temos o Rio Sorocamirim, no bairro dos Grilos, em julho de 2017, é um período de baixa estiagem. Na outra foto, temos em janeiro de 2018, que é uma época também de alta pluviosidade. Então, é possível observar que, além da elevação do volume, também tem-se a elevação da turbidez da água. E essa elevação da turbidez, ela acarreta diversos problemas, tanto para o tratamento, quanto para a qualidade do rio em si. Por exemplo, isso pode influenciar na fotossíntese das plantas aquáticas, na busca de alimentos pelos animais também, e além de aumentar muito o custo do tratamento de água. Você vai expedir uma quantidade muito maior de coagulantes, de alcalinizantes, outros produtos químicos, além de gerar uma quantidade maior de lodo no tratamento também. E além de que você tem o assoreamento e o carreamento do rio, devido à falta dessas vegetações ripárias na área de drenagem da bacia. Frente a isso, concluímos que, com a análise da dinâmica do uso e ocupação da terra entre 2000 e 2020 da bacia do Sorocamirim, encontramos o resultado de que ela está altamente fragmentada. E esses segmentos florestais, eles são pequenos, espalhados na área da bacia. Isso afeta em muito a qualidade da água entre os meses de outubro a março, elevando consigo os custos de tratamento de água. Existe também uma alta correlação entre o aumento da turbidez e a diminuição das classes de mata nativa e o aumento da área urbana, respectivamente, E, frente a isso, recomenda-se um manejo racional do uso da terra na bacia de Sorocamirim, que além do carregamento de minerais e matéria orgânica, o excesso de fertilizantes e os defensivos agrícolas, junto com o despejo de esgoto, eles acabam contribuindo para a degradação da água, e a diminuição da qualidade deste importante manancial. Obrigado. Parabéns, Walisson, pela apresentação, pelo trabalho. Extremamente relevante aí o assunto. Eu tenho uma pergunta já de início aqui, os dados de turbidez que vocês utilizaram são os dados da estação de tratamento de água, ou seja, vocês conseguiram compartilhar dados de turbidez da estação de tratamento de água, ou vocês tiveram que fazer análises suplementares?
Não, foram os dados da estação mesmo. Eu trabalhava nessa estação, então durante o período que eu trabalhei lá, conseguimos essas informações junto com a Sabesp. Legal. E Então, são você usava o turbidímetro de bancada da estação de Isso, tratamento. isso, eram turbímetros de bancada da estação de tratamento. Legal. Então, são análises realizadas a cada 2 horas, né? Como a estação ela trabalhava 24 horas por dia, então foram análises de 2 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5 anos. Então, tivemos um N relativamente grande para estar embasando os nossos resultados, né? E outra coisa, foram utilizados os valores máximos de turbidez, né? Porque tem-se o mínimo, a média e a máxima. Então, utilizamos sempre o valor máximo de turbidez para estar verificando como estava oscilando essa turbidez. Perfeitamente. Vocês chegaram a fazer alguma amostragem direta com algum equipamento direto de sedimentologia para fazer alguma correlação ou não? Somente o dado da ETA, né? Isso, somente dado da ETA mesmo, né? Não foi feito através do sedimentos ou então uma relação de sólidos e totais, não. Foram as análises de turbidez em si. NTU. Isso, NTU mesmo. Uhum. Perfeitamente. Parabéns aí pelo trabalho, muito relevante, importante a gente ver essa correlação aí que não é ainda completamente descrita aí pela ciência, né? Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você pela participação. Dando sequência aqui nos trabalhos da nossa sessão, eu quero chamar a Clélia Nobre de Oliveira. Boa tarde, Clélia, tudo bem? Boa tarde, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Pronto. A Clélia Boa tarde a todos. vai apresentar o trabalho 384, Conflitos de Usos da Água como Desafios para a Segurança Hídrica, correto, Clélia? Ok, correto. Você pode compartilhar a sua tela. Quando eu estiver visualizando, eu peço que... Estamos vendo a sua tela, mas está aparecendo vários arquivos. Isso agora sim. E agora? Perfeito, está no modo apresentação. Estamos vendo aí. Pronto. Boa apresentação para você. Muito obrigada. Então, o trabalho Conflito de Uso da Água como Desafios para a Segurança Hídrica, né, será apresentado por mim, Clélia Nobre de Oliveira. Tem os outros autores, Débora Carvalho, Wagner Felipe, nós três somos do programa do Profiágua, alunos do Profiágua, né, do mestrado. Tem a participação da professora Alessandra Naldi, que é do Instituto de Tecnologia da Alemanha, e os professores Maurício Leite e Ivonildo Medeiros, Maurício da Unesp, e a professora Ivonildo aqui da UFBA, né, Universidade aqui do Brasil. Eu trago uma base, né, para esse trabalho, a base teórica, que é justamente esse conceito da segurança hídrica, né, que seria garantir a acessibilidade à água potável em quantidade e qualidade para atender o padrão de vida saudável, produtivo, e dessa forma contribuir para minimizar os efeitos de vulnerabilidade na população que vive em regiões de escassez hídrica e com conflitos de uso dos recursos hídricos. Então, era importante eu trazer esse conceito, que é a base para todos esses dados que eu vou estar trazendo aqui. Então, o objetivo desse estudo, né, que nós fizemos, foi avaliar essas condições de vulnerabilidade hídrica no importante bacia hidrográfica aqui do nosso estado, na Bahia, né, que é inserido na região semiárida, né, uma subbacia do São Francisco, que é esse mapa do lado que vocês estão vendo, né, então a bacia do Verde e Jacaré. O Rio Verde está nessa região verde e o Rio Jacaré, né, na região vermelha, que são importantes, né, afluentes do Rio São Francisco, né, então um rio que tem praticamente 54% da sua região em região semiárida, são uma área com altas temperaturas, né, em torno de 28 a 32 graus centígrados, os índices pluviométricos também muito baixos, né, variando em torno de 436 milímetros por ano. Destaque também que é uma região com predominância hidrogeológica de aquíferos metassedimentar, aquífero cástico, justamente essa característica do cástico, né? Então, mesmo com pouca pluviometria na região, o cástico também já não ajuda muito, porque a infiltração é muito rápida nessa região, então tem uma predominância de escoamento subterrâneo, então acaba também que a rede de drenagem superficial é pouco densa na região. Eu destaco também essas cores, porque aqui na Bahia o órgão de recursos hídricos, ele faz análise da compatibilidade de potencialidade, disponibilidade, demanda, baseando-se em unidade de balanço hídrico. Então,
e atende também a implementação dos planos de recursos hídricos. Então, tem toda essa separação por unidade de balanço, que é como também foi conduzido esse estudo. Trago aqui essa metodologia, um esquema, né? Claro que teve toda a base conceitual, eu destaco 3 aqui, que é o próprio Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde e Jacaré, né? Que foi desenvolvido aqui pelo órgão estadual, né, de recursos hídricos em 2017, tem toda a caracterização, todo o conceito, todo o conhecimento sobre os conflitos de uso da água nessa região de escassez hídrica, né, o comprometimento hídrico que está a bacia também, baseado nessas condições, né, as demandas principais da água. Tem o estudo de Rosa, que ela fez em 2019, que é uma dissertação, e ela traz toda a discussão sobre as dimensões da segurança hídrica, né? Então, através desse estudo, foi também importante a gente definir quais indicadores de segurança hídrica poderiam ser importantes para relacionar com os conflitos de uso da água identificados. E ela fez esse trabalho no São Francisco, e trago o próprio Plano de Segurança, né, Nacional, né, Segurança Hídrica Nacional, desenvolvido pela Agência Nacional de Água, a ANA, e também outro documento da OECD que traz também a discussão sobre indicador de segurança hídrica, né? Então, eu destaco aqui que o principal realmente é conhecer a potencialidade, a disponibilidade das demandas na bacia, né? Correlacionando com suas características físicas locais. A partir daí foi selecionado algumas variáveis consideradas, né, preponderantes, né, também vulneráveis, pode-se dizer assim, né, em termos de qualidade da água, ou a falta de infraestrutura, ou a própria índice de pluviosidade baixo, altas temperaturas, né, facilidade do processo de infiltração, da troca, né, também de contaminantes de recarga ou descarga. Em função dessas variáveis, conhecendo os conflitos de uso da água, a gente conseguiu também fazer uma correlação com os critérios de segurança hídrica, né, já desenvolvido no documento que eu citei. Então, a gente chegou, né, definiu, né, baseado nessas dimensões humana, de risco ambiental e econômico, tá? Então, nós fechamos, né, definimos uma matriz, né, de indicadores de segurança hídrica, e estão selecionados aqui, são o azul, que é a dimensão humana, a laranja, a dimensão econômica, a verde, dimensão ambiental, e a lilás, dimensão de risco, tá? Não dá para falar todos aqui, mas eu destaco aqui, que eu marquei aqui de vermelho, que são os indicadores de segurança hídrica relacionados, né, que eu destaco nessas 2 unidades de balanço aqui, mas só foi identificado um indicador de segurança hídrica relevante, mas porque são 2 unidades de balanço que não têm estado de comprometimento hídrico, né? Elas estão muito próximas na confluência com o Rio São Francisco, então não se identificou muitas condições de risco nessas 2 unidades de balanço, então, consequentemente, só teve poucos indicadores de segurança. Para caracterizá-la, destaco a dimensão humana, ISH humano, né, aqui, que está justamente, ela se destaca pela vulnerabilidade da disponibilidade da água no manancial, quanto à sua qualidade de atendimento ao abastecimento humano. Destaco os indicadores de segurança hídrica que nós conseguimos definir, né, que está aqui em verde, que mostra que a maior predominância dos indicadores ambientais foram 6 indicadores de predominância ambientais, mas porque se correlacionam a atendimento de preservação dos mananciais, né, que já tem forte impacto antrópico, tá? Então, por que 6? Porque conseguiu identificar que a própria DBO já pode se transformar, a demanda bioquímica de oxigênio já é um próprio indicador de segurança, tá? Então, o nitrato, então, assim, são indicadores que se correlacionam a determinado tipo de atividades, né, antrópica na bacia, né? Destaco aqui também os indicadores vermelhos, né, de econômicos e de risco lilás. Você vê que eles praticamente acontecem na maioria das unidades de balanço, tá? Então, se correlacionam muito, porque a gente está falando de os indicadores econômicos, eles se correlacionam muito com as atividades muito intensas na bacia, as atividades econômicas, a gente está falando de área agrícola na bacia, então tem uma atividade muito densa na bacia relacionada ao uso agrícola, à pecuária também, mas a agrícola é mais preponderante, tem o uso de tecnologias de irrigação, o uso da água é muito intenso, né? Então, a gente está falando também de uso de água subterrânea, então, exploração muito grande, né, de água subterrânea, e isso coloca em risco,
tá? Coloca em risco, né, o atendimento, o abastecimento humano, por isso que também os indicadores de segurança hídrica relacionados a risco acabam também se destacando. E, além disso, tem a unidade, né, de balanço no Rio Verde, que é a 3, que eu destaquei aqui, porque ela tem 10 indicadores de segurança hídrica selecionados, relacionados a ela. Tá? Então, assim, mas por quê? É a região mais crítica, ela é no centro da bacia do Rio Verde Jacaré, que é uma região onde está realmente o maior polo agrícola, é no município de Irecê, é uma região já muito famosa relacionada a isso. Então, se utiliza muito água na região, pouca infraestrutura, grande densidade urbana é muito grande, então realmente apareceu aí, quando a gente montou essa matriz, como uma região muito crítica, tá? Por último, aqui eu trago as conclusões e recomendações, né? Então, foram 17 indicadores de segurança hídrica que nós conseguimos, né, relacionar, né, relacionar as potencialidades e disponibilidade, né, e também são importantes, né, para serem monitoradas e também voltadas para o desenvolvimento econômico na região. Como recomendação, né, diante das condições da bacia, né, referente a clima, precipitação, temperatura e evaporação, é interessante compor um indicador de segurança hídrica chamado coeficiente de variabilidade climática, vai representar muito bem, né? É importante ressaltar que a própria Política Nacional de Recursos Hídricos ela já estabelece, né, ações para reverter situações críticas e melhorar, se chegar à segurança hídrica, e o próprio Plano Nacional de Segurança Hídrica também, que contempla ações para garantir, né, a oferta de água nas bacias hidrográficas, né? Então, assim, agradeço o apoio da coordenação da CAPES, agradeço também ao próprio mestrado, né, o nosso meu Prof. Água, e também a diretoria do Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental do órgão de recursos hídricos, ao qual eu estudo, e qual eu atuo aqui pela disponibilidade de dados. Então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Clélia. Parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A gente acabou consumindo o tempo de perguntas aí na sua apresentação, não quis interromper, estava indo muito bem aí, acho que o assunto é relevante. Eu vou dar sequência aqui na sessão, e aí no final a gente pode abrir, se tiver alguma pergunta que vem aqui. Muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Eu vou chamar aqui, que é a última apresentação da nossa sessão, a Patrícia Damasceno, que é o trabalho 580. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aspectos da bacia hidrográfica do rio Sepotuba. Bacia hidrográfica, é isso, né? Uhum. BHRS. Isso. Boa tarde, Patrícia. Pode compartilhar, então, a sua tela? Boa tarde. A minha colega vai compartilhar. Ah, ok. Estamos vendo, ainda não está na forma de apresentação. Se você puder colocar na forma de apresentação, isso, ok. Pode, então, dar início aí, Patrícia. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu trabalho ele vai falar sobre os aspectos socioambientais da bacia hidrográfica do rio Sepotuba, né, que é no Mato Grosso. O trabalho é composto aí por minha colega Yara Oliveira Garcia, por mim, Patrícia, e também por nosso professor, né, colaborador do programa Prof. Água, o professor Amintas Nazaré Rossetti. A bacia hidrográfica do rio Sepotuba, ela está localizada ali, né, no interior da bacia do Alto Paraguai, cujas nascentes dos seus rios, elas são localizadas próximas à Serra dos Parecis e em Nova Marilândia, né, que é sudoeste de Mato Grosso. E o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento dos principais aspectos da bacia hidrográfica do rio Sepotuba. Para a realização desse trabalho, nós fizemos uma pesquisa exploratória e qualitativa, né, do conteúdo extraído ali de plataformas, né, como o Google Acadêmico, a CAPES, a Biblioteca Virtual da UNEMAT, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, e também da Instituição Federal do Mato Grosso, do Instituto, né, Federal de Mato Grosso, e também da Universidade Federal de Mato Grosso. O descritor utilizado foi a bacia do rio Sepotuba, né, e como critérios de seleção foram incluídos livros, reportagens, artigos, dissertações e também teses publicadas em língua portuguesa. E o período utilizamos ali de 2000 até 2021.
Nesse mapa aqui, ele vai mostrar a bacia, né? Ali no mapa do Brasil, o Mato Grosso, e depois a localização da bacia. E aqui os rios que compõem a bacia, né, do rio Sepotuba. Essa bacia ela tem uma área de 9.840 km², e em relação ao seu clima e vegetação, né, o pesquisador Serigato declarou que, né, seria o clima tropical chuvoso, né, a partir de estudos, e a vegetação a floresta estacional. Aqui nós temos alguns parâmetros morfométricos da bacia. Nessa tabela a gente pode observar as subbacias, né, a área e também a extensão do canal principal. Aqui na área a gente pode observar que o rio Juba, né, que é da subbacia, ele tem 2.278 quilômetros quadrados, né, de extensão, sendo o maior, e o menor aqui o rio Sapo, né, com 547,39. E de extensão do canal, né, os maiores aqui são da nascente do rio Sepotuba, do médio Sepotuba e também do baixo Sepotuba, que é esse valor aqui de 405,44. E sendo o menor aqui o rio Tarumã, que é com 36,76 quilômetros. Como resultado ali de mais alguns dados, né, alguns aspectos que nós fomos selecionando para a pesquisa, do regime hidrológico, considerou-se na pesquisa que a bacia ela teve um período de seca bem definido. Para a disponibilidade hídrica, a redução da extensão e diminuição da sinuosidade, que teve algumas mudanças, né, com o passar desse tempo, desse período da pesquisa, a gente pode observar que teve reduções na extensão e também diminuição na sinuosidade da bacia. E para o ponto de políticas públicas, né, a partir da Lei 6.945 de 97, Mato Grosso instituiu os comitês de bacia estadual de bacia hidrográfica, né, que atuam sobre o território da bacia desde 2010. E o Comitê de Bacia do Rio Sepotuba, ele é ativo, né, ele é ativo desde 2010, participam dele 8 dos 10 municípios presentes na bacia, 50% dos participantes é do poder público e os outros 50% representantes aí da sociedade civil. As atividades econômicas que por volta da bacia, né, construções de estradas, pecuárias, lavouras e também empreendimentos de geração de energia. O trabalho, ele traz à luz aí, né, algumas características que vai valorizar e destacar a importância da bacia para o estado de Mato Grosso, e também, contudo, né, os vários atores que influenciam indiretamente nos aspectos, né, que permeiam a bacia, como as atividades agrícolas, né, traz algumas situações aí meio complicadas, né, que pode estar causando erosão, né, pode estar causando aí assoreamento dessa bacia por conta dessas atividades agrícolas. E perante todos esses fatos, né, a gente consegue observar o peso da responsabilidade do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sepotuba, né, pois eles precisam ser sempre vigilantes e atuantes, né, com programas e projetos, sempre contando com a participação da comunidade, né, local, porque sempre a comunidade local, ela sabe o que acontece ali, né, como que é a realidade. Então, o comitê ele pode estar ativo junto com essa comunidade, né, ali do local. Eu agradeço, né, faltou agradecer, eu agradeço o Prof. Água, né, e também a Unemate por poder estar... Oi, saiu a apresentação. Eu agradeço o Prof. Água e a Unemate pelo trabalho, né, por estar me auxiliando nessa apresentação desse trabalho, e também os meus colegas. Parabéns pela apresentação, Patrícia. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez aí a gente vê à luz aí, né, a questão das bacias hidrográficas. Acho que isso é muito lúcido, a gente está discutindo isso, revendo e entendendo o papel, né? É uma lei que a gente está fazendo aniversário aí, a instituição dos comitês, né? E então acho que é importante. Qual que é a sua avaliação aí do papel
do comitê é fundamental nas ações ou É seria... fundamental. Pode falar, desculpa. Não, sim, pode. É fundamental. E o Comitê de Bacia do Secotuba, ele é relativamente novo, né? Ele está desde 2010, né, atuando. E assim, não é tão fácil, né, para o comitê estar atuando. Mas apesar dele ser relativamente novo, né, é importante que se tenha o comitê. E quando tem um comitê, é possível que tragam mais, eles consigam agir de dentro, né, das políticas corretas para poder cuidar, proteger aquela bacia. Quando que foi a instituição do comitê? Em 2010. 2010. Uhum. É que ele é um comitê pequeno, né? Daí... Perfeito. E está num único estado ou ele está pegando fronteira? Mato Grosso, só no Mato Grosso mesmo. Uhum. Legal. Isso é um desafio a mais. Aqui a gente tem a região do PCJ que também vive a fronteira com Minas Gerais. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, então, Patrícia, parabéns pela apresentação. A gente cumpriu aqui Muito obrigada. A nossa missão com 12 trabalhos apresentados nessa sessão e a gente já está invadindo o horário da sessão 16. Eu quis manter aí o horário dos 5 minutos e 2 minutos de pergunta para a Patrícia, né? A gente concedeu para todos aí. Então, muito obrigado a todos pela presença. Em nome da comissão do 30º Congresso Latino-Americano de Hidráulica, agradecemos a presença de todos e a participação de todos. Lembrando, então, que a gente tem ainda na sequência a sessão 16, a sessão online 16 ainda na sala 4. It's not a game, it's a rich thing.